O que é Estatuto Social? Administração da associação. Eu sou uma mulher branca, cor da camisa é preta e ao fundo tem uma parede branca. Olá, meu nome é Núbia Dornelas, participo da equipe do Programa de Extensão Ambiente da UFJF-GV, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. E sou bolsista do Prêmio Terceiro Desafio de Acesso à Justiça do Instituto Matos Filho. No vídeo de hoje, falaremos um pouco sobre a administração e a coordenação de um empreendimento e as competências de cada cargo que as compõe. Primeiramente, cabe ressaltar que a associação é regida por um modelo de autogestão, assunto que nós explicamos no nosso terceiro vídeo sobre o que é economia solidária e em nosso quinto vídeo sobre princípios e preceitos da economia solidária. Mas como podemos ver na prática a autogestão no dia a dia da administração da associação? Para que a prática da autogestão seja efetivada, é importante que o Estatuto Social estabeleça gestão democrática por meio da participação das associadas e dos associados na tomada de decisões e no desempenho de diversos cargos que serão ocupados pelos que forem eleitos. A administração da associação é composta pela coordenação, Assembleia Geral, Conselho Fiscal e por quantas comissões temporárias forem necessárias. De agora em diante, passaremos a discutir cada um desses órgãos e a descrever as competências geralmente atribuídas a eles e também as sugestões do Programa Ambiente para a redação do Estatuto Social quanto a esse ponto em específico. A Assembleia Geral é um órgão soberano de deliberação participativa e direta sobre todas as decisões de interesse do empreendimento e em conformidade com a legislação vigente. Em outras palavras, implica dizer que todas as decisões importantes que estejam relacionadas aos princípios e da estrutura da organização devem ser pautadas e debatidas em assembleia, porque é exatamente lá que todas as associadas e associados estarão reunidos. Uma associação que centralize as discussões e a tomada de decisão da coordenação ou na diretoria fere o princípio da autogestão e passa a adotar o princípio da representação concentrada. Além disso, quando os mandatos são muito longos e não existe rodízio da ocupação dos cargos disponíveis, novamente ocorre um descumprimento do princípio da autogestão, o que descaracteriza o empreendimento como sendo de economia solidária. Eu vou frisar com você, de agora em diante, que conste no Estatuto de modo explícito e claro as competências de cada um dos órgãos. O motivo é claro, facilita que os indivíduos que forem assumir essas funções no futuro saibam exatamente o que a associação espera deles e os limites da sua atuação, além de facilitar a rotinização da prática e o conhecimento socializado em cada cargo. Vamos falar primeiro, então, sobre as competências que nós sugerimos que constem por escrito sobre a Assembleia Geral. Cabe a ela eleger os membros da coordenação, do Conselho Fiscal e das comissões a serem instituídas por maioria simples, destituir os membros da coordenação, do Conselho Fiscal e das comissões a serem instituídas por maioria absoluta. Cabe um parêntese aqui. Veja que em muitas associações não existe uma definição clara quanto à competência para a destituição dos membros eleitos. E também não difere quanto ao percentual de votação necessária para consolidar a decisão. Nossa recomendação é a de maioria absoluta para a destituição, visto que trata-se de uma decisão de exceção e, portanto, grave que requer um amadurecimento e apoio de uma ampla maioria dos membros. Mas não são só essas as únicas competências da Assembleia Geral. Entre outras estão
alterar o estatuto social por maioria absoluta, constituir o regimento interno, aprová-lo com maioria absoluta no prazo máximo de 12 meses após o registro do estatuto e registrá-lo para dar publicidade, aprovar a prestação de contas anual da coordenação com maioria absoluta, acompanhada necessariamente de relatórios e balanços detalhados e previamente avaliados pelo Conselho Fiscal com parecer em apenso. Deliberar sobre a alienação de bens e direitos de qualquer natureza pertencentes à associação, com maioria absoluta. Deliberar sobre a entrada com maioria simples e a exclusão com maioria absoluta de associados. Deliberar sobre os recursos interpostos pelos associados contra atos da coordenação do Conselho Fiscal ou outros, também com maioria absoluta. Outro parêntese aqui. É muito comum vermos nos estatutos sociais a decisão de entrada e saída de associados concentrada nas mãos da coordenação ou da diretoria. Nada mais contrário à autogestão do que isso. Da mesma forma, deixar para que apenas este órgão decida a respeito da alienação de bens do empreendimento, sem que os demais membros sejam sequer consultados. Faltou dizer que na Assembleia Geral, cada associada ou associado tem direito a um voto em votações de qualquer natureza, executando-se a associada e o associado emérito, que não pode votar nem ser votado. No vídeo 44, falaremos mais detalhadamente sobre a Assembleia Geral. Passaremos agora a falar de outro órgão, a coordenação, que por sua vez é responsável, entre outras coisas, por propor e executar o plano anual de atividades, apresentar à Assembleia Geral para aprovação a prestação de contas e os relatórios anuais entregues pelos tesoureiros, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal, firmar contratos, parcerias e convênios representando o empreendimento e, sempre que necessário, ao cumprimento de suas finalidades. Vejam bem, essa nossa orientação é para que a coordenação se programe para gerir o empreendimento e depois preste contas sobre o seu período de gestão. A coordenação não pode tudo. Ela só pode fazer o que a Assembleia Geral a autorizar ou o que o Estatuto Social definir como sua competência. E dentro da coordenação existem várias divisões com características muito específicas. Por isso, no programa Ambientes, aconselhamos que as atribuições dos membros da coordenação sejam detalhadas de modo que não restem dúvidas sobre o papel que cada um deve exercer. Esclarecido esse ponto, vamos adiante. A presidenta ou o presidente possui a incumbência de, entre outras coisas, cumprir e fazer cumprir o estatuto e o regimento interno da associação, supervisionar as funções designadas em assembleia e as atividades do empreendimento, ser transparente e dar publicidade a todas as suas ações, preferencialmente mantendo um quadro com controle de despesas e receitas mensais acessíveis a todos os interessados, representar a coordenação e a associação externamente, assinar contratos, convênios, termos de parceria e de cooperação, sempre que necessários e compatíveis com o interesse do empreendimento, autorizar pagamentos em corresponsabilidade com os tesoureiros, preferencialmente assinado conjuntamente, convocar e presidir as Assembleias Gerais, publicando o edital de convocação com a pauta respectiva dentro do prazo devido, convocar e presidir as reuniões da coordenação, preferencialmente uma vez por mês, realizando a convocação com antecedência mínima de 48 horas e encaminhando junto à pauta respectiva. Representar a associação em juízo e externamente e prestar contas de seu exercício ao final de cada mandato, ainda que tenha sido reconduzido ao cargo. Então, a presidenta ou o presidente
não pode fazer tudo, ok? Nem mais e nem menos, a não ser que no Estatuto Social existam outras previsões para além das nossas recomendações. Já as secretárias ou secretários geralmente têm competência para redigir as atas das Assembleias Gerais, redigir as atas das reuniões da coordenação, ter sob sua responsabilidade o livro de atas, conservando e mantendo-o atualizado, além de digitalizá-lo após a assinatura de cada documento, ter sob sua responsabilidade o livro de entrada dos associados, conservando-o e mantendo-o atualizado, além de digitalizá-lo após a assinatura de cada documento. Elaborar e encaminhar de forma cabível as correspondências relativas à associação, manter em ordem os arquivos sob sua responsabilidade, fornecer e manter cópias dos modelos padrão de formulários necessários à execução das atividades da associação. Se essas são algumas competências dos secretários ou secretárias, dificilmente uma pessoa não letrada ou desorganizada dariam conta de cumpri-las, não é mesmo? Por essa razão, a indicação para o cargo e a possível eleição precisam considerar essas habilidades. Por outro lado, as tesoureiras ou os tesoureiros cabe escriturar e atualizar os dados contábeis da associação, realizar a publicação do controle de despesas e receitas todo mês, prestar contas de doações recebidas pela associação, manter contato com o contador da associação para o cumprimento de todas as atribuições fiscais e contábeis, além de fiscalizar a atuação do profissional contratado, requerendo recibos para todas as ações realizadas. Arrecadar as contribuições devidas pelos associados e pelas associadas e realizar lançamentos no caixa da associação. Proceder aos pagamentos previamente autorizados pela Assembleia e pelo Presidente, assinando junto com este último todos os documentos relativos à movimentação de caixa e de conta bancária. Verificar, digitalizar e arquivar todos os documentos comprobatórios de receitas, despesas e doações. Publicar em um local visível, na sede da associação, os extratos bancários mensais. Novamente, são exigidas habilidades relacionadas à escrituração, matemática básica e organização. Se a Assembleia não ficar atenta a essas necessidades, o desempenho do cargo fica comprometido. Todo cargo, geralmente, tem o titular e o suplente, porque nem sempre será possível ao membro eleito cumprir todas as atividades durante todo o período do mandato. E isso ocorre por inúmeras razões. Mas, às vezes, não basta apenas prever a existência de um suplente. Pensa comigo. No momento da eleição, a ata que resulta da Assembleia será levada a registro no cartório e a associação pagará integralmente por esse feito. Supondo que o titular eleito, por alguma razão, saia da associação e o suplente, naquele momento específico, não tenha condições de assumir o cargo ou não tenha interesse, como ficarão os trabalhos do empreendimento? Esse é um problemão que acomete várias associações. Por causa disso, elas têm que fazer novas eleições e novo registro, o que leva tempo e sai caro. Uma forma de contornar esse problema é não deixar o cargo vago, é eleger mais suplentes e a eles serem chamados na ordem de eleição. Assim, a vice-presidenta, vice-presidente, segunda, terceira secretária ou secretário, tesoureira ou tesoureiro, compete substituir os titulares da vaga ou os que lhe antecederem em ordem de nomeação, sempre que necessário. Participar ativamente das tarefas relacionadas à função que ocupam, mesmo na condição de suplentes. Responder pelos lançamentos nos livros oficiais atrelados à função que ocupam, pela sua conservação, transparência no exercício e publicidade dos atos, disponibilizando-os a todos os interessados, desde que na sua presença ou de algum responsável. Ressalta-se que o fato de existirem membros da associação que não saibam ler e escrever precisa chamar a atenção da coordenação para oferecer formas de atendimento a esses
encaminhando-os para cursos de formação de adultos disponíveis na rede pública de educação, ou outra possibilidade que seja mais conveniente ao grupo. Por hoje é só. Todos os vídeos encontram-se no nosso Instagram ambiense.fjfgv e no nosso canal do YouTube, Programa Ambientes.